Você pode abrir sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Beleza? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. A palavra de Deus diz assim: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando, adulterando, mesclando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Podeis assentar glorificando a Deus. Meus amados irmãos, essa palavra Deus nos concedeu essa semana voltando para o trabalho, depois de olhar na ponte aquela imensidão do oceano. E nitidamente o Espírito Santo me fez enxergar muitas cartas no oceano. Mas até então não é um oceano do Espírito. O Senhor me fez enxergar cartas aprisionadas em garrafas, como eram antigamente. A forma de comunicação com pessoas de outros lugares. E no primeiro dia do congresso, quando a Melissa cantou essa canção que acabamos de cantar, No Oceano do Espírito, foi a confirmação daquilo que o Espírito Santo quer falar hoje aqui nessa noite. Eu acredito que nesse último dia de congresso, eu acredito que já existem cartas no Oceano do Espírito, sim. Existem cartas que estão sendo guiadas pela presença do Espírito. Eu acredito que já existem cartas que é possível ler a expressão de Cristo, mas ainda há cartas que precisam ser libertas do invoco, daquilo que aprisiona. E eu acredito nessa noite que tudo que aprisiona essas cartas que andam no oceano da inutilidade, da hipocrisia, da religiosidade, elas serão libertas para agora caminhar e andar no oceano que jorra aqui nessa noite. Quantos creem aqui nessa noite? Já entendemos, já sabemos o que é uma carta viva. Já compreendemos nesse congresso que temos uma missão clara, objetiva, que é resplandecer a mensagem que Cristo nos ensinou, através do nosso exemplo, através das nossas atitudes. Precisamos mostrar para a sociedade, assim como o apóstolo Paulo, ele revela aos Coríntios a prioridade da palavra para combater os falsificadores, os adúlteros da palavra, aqueles que mesclam a palavra, que colocam água no vinho.
Entenderemos nessa noite e nesse congresso que precisamos resplandecer aquilo que Deus tem revelado a nós. Já entendemos que precisamos da escola, da faculdade, do nosso trabalho, ser um exemplo para que as pessoas olhem para nós e vejam algo diferente. Mas, infelizmente, uns já entenderam isso. Uns já estão mergulhando no oceano da graça que jorra aqui nessa noite, que já estão sendo inundados pela presença de Deus. Mas eu creio nessa noite que aqueles que ainda não sentiram esse mover do Espírito vão sentir o toque sobrenatural e sairão daqui inundados pelo poder do Espírito Santo. Oh, Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Muitos acusavam Paulo. As acusações vinham dos religiosos, vinham dos aprisionados, vinham daqueles que não tinham moral para falar do apóstolo que pregava a verdade. Eram enganadores, viviam numa capa. Mas o que o Senhor nos ensinou nesse congresso, que acabou o tempo da religiosidade. Agora é o momento que precisamos viver algo diferente. Porque, aleluia, nesse tempo onde a graça de Deus é abundante, amadurecer ou não, viver completamente imerso nessa graça é a opção de todos nós. Oh, Jesus! E a palavra que lemos aqui nessa noite diz que esses acusadores, que esses hipócritas, moralistas, falsos, eles queriam encobertar esse evangelho. Eles queriam deixar a responsabilidade de expressar esse evangelho que liberta, que cura, que transforma. Mas eu quero dizer que esses que encobriam esse evangelho, eles não estavam preocupados na transformação poderosa que Deus, que Jesus poderia fazer em todos os lugares que ele passasse. E que eu quero dizer para você nessa noite, juventude, se continuarmos vivendo, igreja, dentro de garrafas, esconder esse evangelho é como esconder a fórmula matemática para resolver um problema. Encobrir esse evangelho é como esconder a moleta do cego. Será que a nossa sociedade não precisa da transformação poderosa do Espírito? Se estamos aqui alegres, se estamos aqui com a paz que excede todo entendimento, foi porque um dia alguém decidiu não encobrir essa mensagem poderosa. E é por isso que você, Sérgio, está aqui nessa noite. É por isso que o Antônio Carlos está aqui nessa noite. Porque alguém impulsionado pelo Espírito, decidiu transmitir essa mensagem através do testemunho fiel daquilo que Deus fez e ainda pode fazer por todas as pessoas. Então, se você entrou aqui nessa noite, eu quero te dizer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E estamos aqui na Teixeira de Freitas 308.
não é para esconder esse evangelho, não, mas é para transmitir que nós, como cartas vivas, fomos transformados. E você também pode ser transformado. Oh, Jesus. No texto, os acusadores, eles impediam a vitalidade da palavra. Era como impedir o respiro daqueles que estavam precisando de vida. Cartas mortas impedem o respiro para aqueles que precisam de vida. Tem carta viva aqui nessa noite. Tem respiro aqui nessa noite. Então Deus te dá a responsabilidade para apresentar vida àqueles que precisam de vida. Oh, Jesus. Porque se assim não for, não faz sentido. Oh, Jesus. Nós temos a solução. Precisamos apresentar a solução para esse mundo. Oh, Jesus. Há 5 anos atrás, eu vivi uma grande crise de ansiedade. Eu sou uma carta viva hoje para dizer que o Deus que me curou, Ele pode te curar hoje aqui. Você que te curou, que Deus te curou. Você que tinha câncer, você que tinha algum problema, você é uma carta viva aqui nessa noite para testemunhar que Ele vive, reina para todo sempre. Oh, Jesus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, eu creio, por isso eu falo. Quantos creem aqui que Jesus está aqui nessa noite? Quantos creem que Ele é poderoso para transformar vidas aqui nessa noite? Então você tem uma missão. Se você crê, você precisa falar. Porque carta viva fala. Porque cada carta viva expressa. Carta viva não encoberta o evangelho que cura. Oh, Jesus. É uma experiência que aponta para a coletividade. Não é uma experiência para ficar num domo. Não é uma experiência para ficar dentro da garrafa. Deus levantou cartas vivas andando, navegando do oceano do Espírito. O Espírito te enche para te usar, para profetizar, para curar sobre as nações. Eu creio, por isso eu falo. Oh, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Ontem na Teixeira de Freitas, milagres. Eu falo. Batismo com o Espírito Santo, eu falo. Transformação de vida, eu expresso. Oh, Jesus. Aleluia. Mas muitos ainda decidiram viver dentro da garrafa, deixando o oceano da hipocrisia levar aonde que quer. Conta-se uma história que naquela época, onde colocavam cartas dentro da garrafa, no ano de 1914, um soldado lança essa garrafa para falar com seus familiares. Diz a história que depois de 85 anos, essa carta foi encontrada. Porque essas pessoas que se preocupam em escrever cartas e colocar dentro de um recipiente não está preocupado
com a urgência da mensagem. Para esse tempo, a mensagem é urgente. Jesus Cristo está voltando. Se eu não proclamar essa verdade, o seu pai não vai ouvir a mensagem. A sua família não vai ouvir a mensagem. Por isso, Deus está aqui nesse lugar para quebrar as garrafas da hipocrisia, da religiosidade, do ativismo religioso. E a partir de hoje, seremos impulsionados a gerar. Abraçamos! Aleluia! Oh, Jesus! Aqueles que escreviam cartas colocavam na garrafa e diziam assim, ó, quem pegar, pegou. Quem achar, achou. Mas aqueles que a carta viva não pensa desse jeito. Quem é carta viva, ele escreve com o intuito dessa carta ser achada hoje. Agora! Você que entrou aqui nessa noite, não é amanhã que Deus quer mudar a sua vida, não, é hoje. Talvez amanhã não tenha mais tempo, por isso que estamos aqui como cartas vivas para expressar a urgência do que Deus pode fazer aqui na sua vida. Oh, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus não escreve cartas para brincar. Para deixar sem direção e contar com a sorte. Eu não fui encontrado pela sorte, mas Jesus me encontrou porque Ele tem projeto, porque Ele tem propósito. Se você está aqui nessa noite, não é por sorte, é porque Deus tem planos, porque Deus tem transformação, porque Deus, Ele quer mudar a sua vida. Aleluia. Mas Thiago, eu já estou bem. Eu estou dentro do meu recipiente. Minha aparência já é suficiente. Mas eu quero te dizer nessa noite, se a garrafa for vazia, não adianta. Se a garrafa for bonita, não adianta. O que é importante é o conteúdo da carta. O que é importante é a essência que está dentro de você. Deus não está preocupado com a sua carta. Deus está preocupado com o seu coração e escrever nele, um novo cântico. Aleluia. Aleluia. Os jovens cantaram nessa noite uma canção muito bonita que retrata a história do filho pródigo, não é isso? Na verdade, na Bíblia está escrito parábola do filho pródigo. Na verdade, Timothy Kelly vai dizer que essa parábola devia estar escrita a parábola dos dois filhos pródigos. Porque um estava fora e se perdeu fora, mas outro estava dentro e se perdeu. A palavra é para aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus. Mas a palavra também é para você que vive numa capa de religiosidade. Talvez você está aqui dentro, mas está perdido dentro. Talvez você está no conjunto, mas está perdido dentro. Mas Deus, nessa noite, quer mudar a história daqueles que estão fora, mas também daqueles que estão aqui dentro. Oh, aleluia! Oh, Jesus! Oh.
Oh, Jesus. O que o Espírito Santo nos conduz a falar nessa noite. Que Deus vai mudar o seu mar. Se antes você navegava no mar da imoralidade, da corrupção, se você navegava no mar da hipocrisia, se você navegava no mar do ativismo religioso, ele te convida a quebrar você todo e te colocar em outro oceano que guia, que transforma, que dá vida. Oh, Jesus. Aleluia! Aleluia! Oh, Jesus! Os falsificadores que acabamos de ler no capítulo 4 eram essas cartas em garrafa, aprisionadas, jogadas ao bel prazer. Que não tinha propósito, que não tinha compromisso com a verdade. Oh, Jesus. Oh, Deus vai mudar a história aqui nessa noite. A graça de Deus está jorrando. A presença de Deus é real. O Espírito Santo está aqui nessa noite para me convencer que é muito melhor viver no oceano da presença dEle. Porque quando estamos na presença, a segurança, a paz, a vitalidade, a mudança de rumo, a propósito. Jesus. Um homem sem propósito. É como um cão vira-lata que anda por aí sem propósito, sem objetivo. Mas Deus quer te dar um novo rumo. Não só aqueles que estão, mas aqueles que estão dentro. Talvez você está dentro, mas está sem direção. Mas o Espírito Santo, Ele quer te direcionar nessa noite. Oh, Jesus. Então, Tiago, e agora? Deus quer quebrar essas redomas de vidro hoje. Pegar você, escrever a sua carta. E depois que ele escrever a sua carta, ele vai te impulsionar a viver algo extraordinário e novo. E a partir dessa nova escrita, você será considerado uma carta em movimento. Quero te dizer nessa noite que não existe nenhuma mensagem tão persuasiva que não seja a mensagem cheia do poder de Deus. Ele quer te encher nessa noite do poder dele. Ele quer te encher nessa noite para que você viva algo diferente. Ele quer fazer e mudar a sua história hoje aqui. A Bíblia vai dizer que quando o filho pródigo, o mais novo, ele chega para voltar para o pai. E o pai prepara uma linda canção para receber o filho. Há um filho mais sério que era revestido de hipocrisia e do falso moralismo. A canção o incomodava, mas é porque ele não tinha sido ainda transformado. Porque aqueles que são cartas vivas, a música do Espírito alegra aqueles que têm o Espírito. Ele recebe de braços abertos o filho mais novo. Oh, Jesus!